Francisco, há muita gente, aliás, a maioria já escutou sobre criptomoeda, mas muitos ainda não sabem de fato o que é a criptomoeda e como adquirir a criptomoeda. Fale para a gente aí, por favor. Boa fala, né? Geralmente, assim, eu falo o seguinte, né? Sobre criptomoeda, a pessoa já ouviu falar, bem ou mal, mas já ouviu falar sobre as criptomoedas. A gente sabe que, infelizmente, foi um instrumento muito utilizado para golpes na internet, né? Das pessoas que não têm um conhecimento aprofundado sobre isso. Mas a criptomoeda, na verdade, chegou para ficar. Nada mais é que uma moeda digital descentralizada. Eu sei que essa frase, ela não explica muito sobre o que é uma criptomoeda, mas ela é digital porque, ao contrário das moedas fiduciárias, ou seja, das moedas que nós temos, que podemos pegar, né, que tem papel moeda, real, dólar, euro, enfim, demais outras, ela não pode ser tocada porque ela funciona totalmente nesse universo digital. E ela é descentralizada porque, ao contrário das moedas tradicionais, que têm sobre o seu domínio os governos ou as instituições monetárias, como o Banco Central, as criptomoedas, elas fogem disso, elas são descentralizadas e o poder sobre o domínio delas está com os seus usuários. Eu tenho particularmente a minha carteira em cripto, então eu tenho o poder sobre aquele percentual da minha moeda, não necessariamente sofrendo interferências de agentes, né? Ou seja, sejam instituições bancárias ou governos. Então, basicamente, se a gente fosse explicar numa linha muito clara e objetiva para quem nos assiste agora, criptomoeda é uma moeda totalmente digital, ela surge ali em 2008 com a queda do mercado financeiro nos Estados Unidos, justamente como medida de protesto, né? Ou seja, poxa, estamos nas mãos de instituições centralizadas, 10, 15, 20 instituições governam as transações monetárias do mundo e a gente fica à mercê dos acertos ou dos erros dessas empresas. Surge aí no enigma Satoshi Nakamoto, né, que é o nome da pessoa que criou, que na verdade a gente não sabe quem é, isso é um nome que ele usa fictício, a gente não sabe se é uma pessoa ou várias, mas surge daí a ideia de criar uma moeda que não dependa dessas grandes instituições e que o seu poder fique a cargo dos usuários. Isso é uma criptomoeda. Muito bem. Como faz para adquirir essas criptomoedas? Eu vou até um banco, esses Isso. bancos convencionais, ou existe um banco específico para comprar essas criptomoedas? Eu uso, por exemplo, o real. Com quantos reais eu posso comprar uma criptomoeda? E como saber se aquela fonte é segura, ô Francisco? Tá, beleza. Ótimo, ótimo. Mais uma ótima pergunta. Vamos lá. Você adquire as criptomoedas de algumas formas, né? Através da mineração, que aí obviamente essa opção ela não está para o usuário comum, ou seja, para a gente lá em 2008, quando a criptomoeda surgiu, a gente tem lá a mais famosa de todas, né? Que é o Bitcoin. Quando ela surgiu, a gente conseguia minerar, ou seja, extrair o valor dessas moedas através de programas na internet, onde por que extrair? Porque a moeda ela fica dentro de uma tecnologia chamada blockchain, que é corrente de blocos, ou seja, uma corrente de informações, e cada vez que a gente, através de softwares, conseguimos minerar, ou seja, extrair informações desses blocos, a gente é recompensado com derivados de criptomoedas. Nesse caso, o Bitcoin, que é a mais famosa de todas. E isso lá em 2008, uma máquina comum como essa, que eu estou fazendo a conexão com vocês, conseguiria fazer a criptografia. Porém, com o avanço do mercado e esse frenesi, né, das pessoas buscando o Bitcoin, hoje a gente não consegue mais. Precisa-se de máquinas superpotentes, de um consumo de energia extremamente elevado para que a gente consiga minerar. A outra forma, que essa é a forma de um usuário como eu e você, é através de carteiras, né? Ou seja, existem empresas onde a gente pode fazer a conversão dessas moedas e aí entra também as instituições tradicionais, vou citar algumas aqui, por exemplo, Itaú, Nubank. Hoje você já consegue fazer a aquisição das criptomoedas através desses bancos tradicionais, ou você pode buscar as carteiras, né, as wallets, que não são tão desse mercado tradicional, mas são basicamente aplicativos já dentro da configuração de blockchain, onde você pode adquirir, converter a sua moeda fiduciária, ou seja, o seu real ou dólar,
em uma moeda digital. E assim como funciona, eu vou dar um exemplo assim bem claro para que as pessoas possam entender, assim como funciona uma corretora, né, de bolsa de valores, como, enfim, várias empresas que nós temos, a maior do Brasil, como a XP, você também pode, através de uma empresa como essa, adquirir as suas moedas e guardar numa carteira para você, ou para que você possa utilizar no seu cotidiano, né, ou para que você possa fazer reserva monetária, ou seja, guardar. E sobre a sua outra pergunta, né, ou seja, com quantos reais se compra uma criptomoeda, eu quero deixar bem claro o seguinte, né, eu vou dar como exemplo aqui o Bitcoin, mas existem em várias moedas, para vocês terem ideia, hoje no mundo existem mais de 20 mil criptoativos, ou seja, criptomoedas que a gente pode comprar. Cada moeda dessa existe um fundamento por trás, ou seja, empresas criam as suas próprias moedas. Eu gosto de usar um exemplo aqui da Paraíba, a gente tem a Amazon Coin, que é uma moeda de uma empresa aqui paraibana, né, vinculada a essa questão de ESG, ou seja, o reflorestamento, o cuidado com o meio ambiente. Então, empresas que têm essa preocupação adquirem como reserva de valor essa moeda, né, a Amazon Coin, mas existem várias outras e a principal, como eu já falei, é o Bitcoin. O Bitcoin que lá atrás, em 2008, com 12 Bitcoins se comprou uma pizza nos Estados Unidos. Hoje, um único Bitcoin vale em reais R$ 88.000, R$ 153,28 na cotação de hoje. Então, você imagina, quem lá atrás, em 2008, comprou um Bitcoin e guardou, hoje está sorrindo à toa. Muito bem, fantástico. Com o Bitcoin, com as moedas, criptomoedas, eu posso fazer compra hoje praticamente em todos os comércios do Brasil e do mundo, inclusive online? Então, vamos lá. A gente está vivendo hoje uma revolução, por isso que eu falo o futuro do varejo, né? A gente vem de várias transformações ao longo da evolução humana, né? A gente pega aí como exemplo as transformações monetárias. Antigamente, né, bem antigamente, a gente utilizava o escambo, né, a troca de valores. Se você tem algo que eu quero e eu tenho algo que você quer, a gente troca, isso tem valor entre ambos. Depois surge a necessidade de criar o papel moeda, né, ou seja, você tem excesso de trigo, eu tenho excesso de açúcar, não estou precisando comprar, mas posso trocar por algo que eu queira comprar no futuro. Então surge aí o papel moeda para fazer essas aquisições. Descobre-se o ouro vira reserva de valor para as moedas, ou seja, eu estou te pagando com esse papel no valor de $100, mas ele corresponde a um valor em ouro armazenado em um banco. Depois a gente sai dessa era, entra na era da informação, ou seja, na era do valor especulatório, que é a era que nós estamos hoje. Aí vem, né, tecnologias como cartão de crédito, Pix e tudo mais, até chegar nas criptomoedas. Por que eu falei desse avanço? Outras coisas também tiveram que avançar para que a gente possa fazer essas compras no cotidiano. Uma delas é a internet. A gente veio da internet Web 1, onde a gente tinha somente a troca de informações. Depois a gente foi para a Web 2, que é o que a gente está saindo agora, que é a geração de conteúdo por parte das pessoas. E agora vem a Web 3, onde nós vamos poder ter um domínio autoral das coisas, onde não precisaremos mais de centralização de empresas como Google, como Microsoft, e a gente vai ter esse domínio entre as pessoas. Até chegar na tua pergunta. Por que eu falei de tudo isso? Porque com essa descentralização mais forte e com esse poder de informação, de geração de conteúdo, de geração de valor por parte das pessoas, agora se faz mais sentido, através dessa Web3, mais confiável, mais segura, mais rápida, que as pessoas façam transações puramente online. E aí a gente começa a fazer a compra das coisas através das moedas também digitais, já que estamos num universo totalmente digital. Hoje, se a pergunta é, eu posso comprar, por exemplo, um lanche na rua com Bitcoin? Aqui no Brasil, a gente está em alguns movimentos. Tá? O McDonald's em São Paulo já começou a aceitar criptomoedas em suas lojas. O governo do Rio de Janeiro, a partir de 2023, vai aceitar o pagamento de IPTU através de criptomoedas. E entre outras empresas começam a fazer esse movimento para aceitar criptomoedas como forma de pagamento. Obviamente, isso ainda é um passo inicial, mas a gente tem que ficar muito atento. Eu quero falar com os empresários, né, os microempresários que estão nos assistindo. Quando surgiu a notícia do Pix, muitos desacreditaram ou acharam que aquilo não iria vingar. E de uma forma muito rápida, de uma forma muito repentina, o Pix se tornou a principal forma de pagamento do Brasil. E aí, quem não estava preparado e quem não surfou na primeira onda,
pode ter perdido alguns clientes ou não fidelizado, principalmente os clientes da geração atual, que são aqueles que estão muito conectados com as inovações. Então, se você está assistindo isso aqui agora, é importante você entender como no futuro próximo você pode aceitar criptomoedas como forma de pagamento e como você pode rentabilizar ainda mais o seu negócio com essas criptomoedas. Então, eu fiz essa volta toda aí, mas para dizer o seguinte, sim, é possível, ainda não é uma realidade plural em todo o país, mas já estamos no movimento onde as big empresas começam a aceitar. E, obviamente, isso vai ser muito rápido, né, que isso tome de conta e todas as maquininhas aí de cartão de crédito também aceitem a criptomoeda. Muito bem. Francisco Cid, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. A gente deve bater papo em outras ocasiões para que a gente possa entender e esclarecer cada vez mais a população sobre o futuro do dinheiro, que são as criptomoedas. Aqueles que querem saber mais sobre as criptomoedas, como encontrar o Cid nas redes sociais. Inclusive, teve agora recentemente na Expo Negócio de Cajazeiras, não foi, Cid? Isso mesmo. Foi bem interessante a gente poder estar aí. Um evento gigante, né? Não tinha ideia da dimensão do evento. E bom, para me encontrar, eu tenho um Instagram, que é Francisco Cid, _vendas. Lá no direct a gente consegue abrir um bate-papo aí, para que a gente possa falar como você pode. Existem outras formas também, né? Ou seja, a criptomoeda hoje ela é uma reserva de valor, ou seja, como você pode adquirir criptomoedas para fazer reserva de caixa para a tua empresa, para fazer uma reserva de valor para o teu negócio. Tudo isso a gente pode discutir e falar um pouco. E essa mensagem, né, que eu posso dar aí para todos os empresários aí do Alto Sertão e todos que nos assistem em todos os lugares, é o seguinte: esteja atento às transformações. Elas acontecem cada vez mais rápido do que nas gerações já vividas. Então, quanto mais rápido você toma conhecimento, absorve essas informações e se prepara para as mutações, mais rápido a tua empresa vai sair na frente, mais rápido você vai ter ali a parcela de clientes fidelizados, né? Principalmente esses que estão acompanhando a evolução.